depois de todo esse processo, essas confusões todas, o que a gente vai ver numa mulher adulta que perdeu a mãe na infância? Não é obrigatoriamente, né? Não quer dizer, porque perdeu a mãe vai acontecer isso. Mas geralmente o que a gente vê é o que fica de legado, né? Uma primeira coisa que a gente percebe é uma raiva. A gente, vou dizer nós terapeutas, né? Porque a mulher ela geralmente não percebe essa raiva. É uma raiva que fica muito escondida, então às vezes a gente ouve a palavra mágoa, ressentimento, mas na verdade é muita raiva. É uma raiva infantil, porque a primeira resposta de luto da criança é raiva e depois é culpa. Então a raiva ela sempre carrega uma bagagem com ela que é a culpa, né? Que eu não posso sentir raiva de alguém que morreu. Então a mulher ela não se permite, na verdade assim, ela não se dá conta de que existe essa raiva nela, né? E assim, esse legado que vai ficando para ela, ele é um legado que vai ser composto por esses problemas do luto que não foram elaborados e ele vai ser composto também pelo abandono, que é um abandono literal, ele é um abandono concreto. Na Gestalt terapia, a gente sempre diz que o neurótico ele evita o abandono. Então ele vai assumindo formas e estratégias de lidar com as pessoas para que ele não seja abandonado, né? E a filha sem mãe, assim, ela que assim, também vai evitar, né, o abandono, ela tem um abandono concreto, então isso é muito marcante, né? Então assim, as relações ficam muito comprometidas. É muito difícil, geralmente, para as filhas sem mãe estabelecerem vínculos nas relações. Ou elas se isolam e evitam se vincular, ou elas se vinculam com muita facilidade. Um namorado atrás do outro, um amigo atrás do outro, né? E aí todo mundo fala assim, ah, não, mas olha lá, ela faz amizade, mas qual é o nível dessa amizade, o grau de profundidade dessa amizade? Se você for ver, no fundo são relações superficiais. Porque o tempo todo ela vai tentar evitar a perda, porque ela já perdeu, né? E ela vai passar a vida inteira evitando a perda. Então ela vai ter dificuldade de se relacionar, de se comprometer com relacionamentos duradouros, ou ela vai se relacionar com todo mundo. Também é uma forma de evitar um vínculo, né? Quando você se relaciona com todo mundo, na verdade você não está se relacionando com ninguém. E aí, então, voltando um pouco à raiva, é muito difícil a mulher se dar conta de que ela sente raiva. Até porque a gente não tem um modelo como mulher para lidar bem com a raiva, né? As mulheres que têm raiva são chamadas de histéricas, loucas, mal comidas, né? Daí vai. Então, assim, na verdade, a gente não tem um bom guia, um bom exemplo para lidar com raiva. Então a mulher, no geral, não sabe lidar com raiva. Então o que ela geralmente vai fazer é se afastar dessa raiva, ela não vai nem se dar conta de que existe raiva. Então é uma raiva, vamos dizer assim, é uma raiva amorfa, não é uma raiva que tem uma forma concreta. E essa raiva geralmente vai ser despejada no mundo. Essa raiva geralmente vai ser direcionada para mulheres que principalmente têm vidas normais, pessoas com vidas normais, mulheres com mães. Então tem sempre também um sentimento de que o mundo deve algo a ela, já que ela começou a vida perdendo. Então o mundo também tem que dar muitas coisas para ela. Então são coisas que a gente vai percebendo que vai ficando como legado, né? E é importante a gente poder ajudar essa mulher a se dar conta da raiva que ela sente. Porque a raiva ela pode ser um caminho para a cura. Né? Porque assim, para você poder fazer um luto saudável, você precisa abandonar a sua fé de que vai ter retorno e você precisa inclusive abandonar a sua raiva e poder falar da sua raiva de quem te deixou. Aí sim você consegue começar um processo de luto saudável. Outra coisa que a gente vai ver como legado são as mudanças, as transições, os encerramentos na vida da mulher adulta são muito complicadas. Por quê? Porque exatamente ela não teve aquela figura de apego, né? Então ela não tem um senso de segurança. E quando a gente passa por mudanças, quando a gente vai passar por transições, a gente sempre, né, dá uma balançada. Tem sempre aquele sentimento assim de ai meu Deus, e passar por isso, e vai mudar, e a gente olha para trás e a gente vê que tem alguém, né, meio que olhando pra gente falando assim, vai, pode ir.
né? E a filha sem mãe, ela não tem isso, ela não tem a mãe. Ela ficou privada da mãe, né? Assim, de orientações da mãe ao longo do ciclo vital dela. Então ela não tem a mãe para dizer assim, vai minha filha, pode ir. Então o que ela vai experimentar nas mudanças e nas transições, geralmente ela vai viver, ela vai reviver aqueles sentimentos de criança de desamparo, de abandono, né? E geralmente as pessoas não conseguem entender por que as mudanças são tão difíceis, né? Eu agora mudei de casa, eu saí da casa da minha mãe, eu falei 3 meses, são 3 semanas. E no dia que eu fui fazer o meu chá de despedida, eu chorei loucamente. E a minha mãe falava pra mim, mas parece que você vai se mudar para o outro lado do mundo. Eu falava assim, mas você nunca vai entender. Que a sensação que eu tinha ali era assim, eu sei que a minha mãe tá ali, se eu ligar para ela agora e falar, tô doente, você tem a chave da minha casa, vem aqui cuidar de mim. Ela vai estar lá em meia hora, porque ela mora na Barra e eu moro em Botafogo. Mas a sensação que geralmente, a sensação que eu tive era assim, de estou absolutamente sozinha e desamparada, não sei o que eu vou fazer. E aí a minha adulta tem que aparecer e ficar me lembrando, não, Juliana, olha só, você não está desamparada, você tem isso, você tem aquilo, você tem o seu pai, você tem sua mãe. Então, outra coisa que a gente vai ver ali como legado, eu às vezes chamo de espólio existencial. Confusão a respeito dela, inadequação, sentimento de inadequação, né? Porque assim, como o sentimento que a mulher tem vem a partir da relação que ela estabelece com a mãe, né? E aí ela não tem essa relação, então geralmente são mulheres que ficam muito confusas, assim, de quem elas são, qual é o lugar delas no mundo, o que que elas querem fazer, o que elas gostam de fazer, um sentimento de muita inadequação. Isso vem por uma coisa que é assim, as mães não morrem, né? Então tem um sentimento de ser diferente, de ser meio... Isso acontece muito na infância, assim, de ser isolada também, né? As crianças também isolam aquela menina que perdeu a mãe, que elas ficam com muito medo, né? Então, de alguma maneira, tem uma coisa assim de você ser meio pária, de você ser diferente e uma sensação muito grande de você estar sozinha nessa questão de que eu não tenho mãe, porque as outras mulheres têm mãe. Então, por isso é muito importante, eu acho muito importante poder falar de filhas sem mãe, para que elas possam saber que tem outras pessoas que também não têm mãe. E é muito importante o ser humano precisa desse sentimento de pertencimento, de pertencer a alguma coisa, né? E é muito importante que a filha sem mãe saiba que existem outras filhas sem mãe como ela. E é importante fazer essa identificação, né? Mas assim, na fase adulta a gente vai ver essa confusão, esse sentimento de inadequação, de que ela não é suficiente. E isso vem também de uma história lá que ficou lá da infância. A criança, quando vê a questão de como a família lida, o que ela introjeta na cabeça dela é assim, ninguém se importa. E ela vai para o mundo assim, achando que também ninguém se importa com ela, né? Então, ao invés de ficar com a mensagem que é eles não perceberam como eu me sentia, a criança fica com a mensagem do que ninguém se importou comigo. E ela leva isso para a fase adulta como se ninguém se importa muito comigo. Então a gente vai ver que são mulheres assim, que são ótimas cuidadoras, sabem cuidar de todo mundo. Não pedem ajuda geralmente para nada, porque elas sabem cuidar delas. Elas não precisam de cuidados, porque elas não sabem ser cuidadas, porque elas também não acham que alguém vai estar disponível para elas, porque o que ela tem de mensagem é abandono. Né? Abandono, rejeição, e daí também vem a insegurança, o medo dela de estar no mundo, né? Assim, de será que essas pessoas estão disponíveis para mim? Será que eu vou entrar nesse relacionamento? E se ele terminar comigo? E se eu for rejeitada? Né? Então o tempo todo ela está fugindo, por insegurança e por medo, ela está fugindo de se relacionar, ela está fugindo na verdade de perder. Então como existe um medo muito antecipado da perda, ela de uma certa maneira vai se isolando. Muita segurança, muito medo da rejeição. E que o que é importante dela construir a memória e a qualidade da relação que ela tinha com a mãe. Se ela não tem memória da relação com a mãe e não sabe qual é a qualidade da relação com a mãe e o sentimento central dela vem a partir da relação com a mãe, ela vai ficar sempre com esse vazio,
né, que nunca vai ser preenchido, não vai ser preenchido mesmo, ela vai ficar com esse sentimento e vai trazer, ela assim, já mais adulta, você vai ver essa mulher muito desconectada dela mesma, né, assim, muito sem saber quem ela é, e ela nem se dá conta disso. Muitas vezes, eu acho que isso que ainda é o pior. É um dos motivos que eu também gosto de falar de filhas sem mãe, assim, parem e pensem, olhem para a vida de vocês, porque vocês podem estar fazendo isso, geralmente estão fazendo isso, né? Num casamento que já não existe, mas fica ali junto porque não pode sair, porque não pode ser rejeitada, porque não pode ficar sozinha, porque não tenho recursos para fazer de outra forma, porque não sei ser de outra forma. Os filhos que não podem crescer, né? Então geralmente são mulheres que são muito carentes e não podem ficar sozinhas. Então assim, esse é o legado da filha sem mãe. Na terapia tem como ajudar? Tem como ajudar, tem como contribuir, mas é um processo bastante longo. Eu atendo algumas filhas sem mãe no consultório, algumas porque é muito difícil delas chegarem exatamente porque elas não se dão conta dessas coisas todas, geralmente se acham mulheres muito bem resolvidas. Mas se você for olhar, alguma esfera da vida dela está comprometida, muito comprometida. Então isso é uma coisa já para chamar a atenção. O que eu vejo no consultório e assim, o que é possível de fazer, né? É algo que, apesar de eu hoje não mais fazer terapia, eu ainda lido com esse processo. Como eu falei, a gente vai ter que lidar com ele para a vida inteira. Mas como terapeuta, como gestalt terapeuta, a primeira coisa que eu tenho que fazer é ajudar a essa mulher a começar a se dar conta de todos esses sentimentos, de toda essa história que existiu, que fez parte da vida dela, porque como ela, de alguma maneira, não valoriza essa história, porque ela não aprendeu a valorizar a perda da mãe, porque a família e a sociedade não deixou, né? Ela também não dá valor a isso. Então, assim, é muito tranquilo, é muito normal. Então, a primeira coisa é ajudar ela a perceber que não é muito tranquilo, não é muito normal. Não são todas as pessoas que perdem a mãe. Perder a mãe tem um impacto na vida, né? Como é que será que foi esse impacto? Como é que será que é isso? Então, a primeira coisa é ajudar ela a começar a se dar conta de que existe um processo de luto que foi suprimido, de emoções que estão reprimidas, né, de coisas que estão inacabadas. E esse começo é um processo muito doloroso. Muitas vezes, quando elas começam a se dar conta de que elas começam a ver o tamanho do buraco que elas têm, muitas vão embora, né, porque não suportam ver o tamanho do buraco e ver que vão ter que lidar com isso, que vão ter que fazer alguma coisa com isso. Então, é complicado atender uma filha sem mãe, porque muitas vezes elas não chegam ao consultório, porque elas aprenderam que não tem problema. Eu falava a mesma coisa, gente, meu pai falava, minha filha, fazer terapia para quê? Você não tem problema. Estava cheia deles. E aí sim, a partir daí, se essa mulher ficar aí, ela começar a ter consciência, né, dessas coisas todas, a gente poder ajudar ela a fechar situações inacabadas dela, e procurar saber quem é essa mãe, montar a história dela, falar o que não falou, dar voz ao silêncio dela, dar voz às emoções que ficaram caladas, trancadas dentro dela, né? Então assim, esse é um processo bem longo. E a ideia é que no final ela possa integrar, como eu falei antes, esse paradoxo de que ela é uma filha sem mãe, mas que ela é filha da mãe dela, né? E que esse legado seja, na verdade, assim, alguma coisa, uma companhia, vamos dizer assim, algo que a acompanha, mas que não seja um guia, que ela não viva sob o legado da perda, né? Evitando vínculos, não se comprometendo, mas que ela possa ver que isso faz parte da vida dela, que ela aprenda a lidar com isso, que ela possa, por ela mesma, fazer alguma coisa com isso, construir um significado. Esse é o objetivo da terapia com as filhas sem mãe.